Amém? Glória a Deus pela tua vida. Estava com saudade de vocês. Vocês são lindos, maravilhosos. A igreja mais linda que eu conheço e que eu amo demais. E eu não vivo sem vocês, viu? Fica tranquilo. Tá bom? Não sei se você vive sem mim, mas eu não vivo sem vocês. Vocês são um presente de Deus na minha vida. Estou muito feliz de estar com vocês. Trago o abraço da Igreja Aba lá de Madrid. Igreja Aba de Madrid. E graças a Deus tivemos lá no aniversário da igreja. Foi uma bênção. A igreja está linda, eles reformaram, arrumaram, ajeitaram. Foi muito especial esse tempo que tivemos lá. Duas semanas, 2 domingos, estivemos pregando lá, falando com os líderes também na sexta, na quinta-feira, com treinamento. A minha esposa falou no sábado com as mulheres. Foi uma bênção, mas é sempre bom estar de volta. Sempre falo que viajar é muito bom, mas a melhor parte da viagem é voltar para casa. Eu amo voltar para minha casa. Fui muito bem tratado, muito bem recebido lá pelo pastor João, pastora Lu, pastor Ressu, Jesus, né? E a Margarete. Mas vocês são demais. Diga para quem está ao lado, você é demais. Você é demais. Amém? Glória a Deus. Feliz por ter vocês aqui hoje também. Fiquei feliz de ver a Camila e o Cristiano aí. São os irmãos do Elcio, está por aí. Aí, glória a Deus, bem-vindo. Você que está pela primeira vez, não se esqueça que no final tem um presente para você ali no nosso estande à direita, ok? Amados, eu quero compartilhar essa palavra com você. Deus colocou em meu coração. E quando eu comecei a escrever essa palavra, eu falei, puxa Deus, essa palavra ela é muito importante nós entendermos. Talvez não seja uma palavra que vai te empolgar, vai sair daqui pingando óleo. Deus queira que saia. Mas o que eu quero é que você saia daqui realmente com entendimento da importância da sua ação, da sua atitude, do seu posicionamento, de você realmente compreender o quão importante você é para o Senhor, para o plano e projeto de Deus. Eu queria que você lesse comigo a sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, o Igor vai projetar, já projetou para lá. Ô Igor, se fosse na NAA, eu preferia, queridão. NAA, beleza? 2 Timóteo 2, 1 e 2, diz o seguinte: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite, por esse tempo de adoração. Obrigado porque eu creio que o Senhor, ó Deus amado, já derramou graça sobre esse lugar. Nós já fomos abençoados, nós já podemos louvar a Ti, adorar ao Senhor. Fomos tocados, ó Deus amado, pelo Teu Espírito Santo e queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu quero ser canal, quero ser útil a Ti. Não tenho nada de mim mesmo, sou totalmente dependente do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, me ache digno, Senhor amado, de ser um canal para trazer a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida. Eu peço que cada pessoa aqui realmente esteja com o coração a Deus aberto, com o ouvido atento, que não haja distração, que não haja nada que venha nos impedir de ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, eficaz e penetrante, e nós Te louvamos por termos recebido ela, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Queridos, Paulo, ele faz parte de uma geração que foi muito usada para a propagação do Evangelho. Através de Paulo, houve um crescimento exponencial do reino. A igreja cresceu, a igreja avançou, porque Paulo realmente se colocou como um canal para levar o evangelho aos gentios. Quando o Senhor salva Paulo ali no caminho de Damasco, se apresenta para Paulo, e Deus fala assim, olha, esse é um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Então, havia um propósito na vida de Paulo. Havia um propósito na conversão de Paulo. Eu quero dizer para você que você também que está aqui, você que está na galeria, você que está aqui embaixo, há um propósito de Deus para a sua vida. Você que está em casa nos assistindo, há um propósito de Deus para a tua vida. O apóstolo Paulo, ele foi resgatado, foi salvo. Deus tinha um propósito na vida dele, e o grande propósito da vida de Paulo era realmente levar o evangelho, anunciar o evangelho, levar o evangelho, não só aos judeus, porque até então o evangelho parece que era uma coisa muito do povo judeu, dos descendentes de Abraão, enfim. Mas o mundo ele estava se globalizando. Desde aquela época, o mundo estava se tornando, sabe, as fronteiras estavam caindo. O Império Romano dominava todo o mundo conhecido. Então, havia uma necessidade de que o Evangelho se espalhasse. Então, quando Paulo se converte, realmente o Evangelho começa a avançar, porque a geração de Paulo, ela vem logo após a geração dos primeiros apóstolos. Quando Jesus começa o seu ministério, ele vai falar ali com Pedro, Tiago, João, e esses se tornam os de seus discípulos, 12 ali, mas Pedro, Tiago e João basicamente são conhecidos como as colunas da igreja, são os primeiros apóstolos, aqueles que receberam de Jesus
a palavra, o ensinamento. Jesus gastava tempo com eles, Jesus ensinava aqueles homens acerca do reino, acerca de um novo estilo de vida. Ele ensinava para a multidão, mas para aqueles 12 ele tirava tempo, sabe? E Pedro, Tiago e João, que são conhecidos como colunas da igreja, eles obedecendo a ordem de Jesus, eles começam a pregar o evangelho. Jesus morre, é sepultado, ressuscita, glória a Deus, é assunto ao céu, e deixa com eles a missão de pregar. Eles começam a pregar o evangelho, eles começam a curar os enfermos. Sabe, queridos, o poder era tão grande, a graça do Senhor era tão grande, que Pedro está passando e a sombra de Pedro cura. Então há um mover, há um movimento. Tiago, quando ele está indo ali na Porta Formosa, Pedro e João estão indo na Porta Formosa, enquanto aquele paralítico é curado. Então, sabe, havia muitos sinais, a igreja estava crescendo, sabe, a igreja estava realmente se fortalecendo, mas ela estava só crescendo, mas não estava se espalhando. E eu vou dizer para você, a igreja precisa crescer, mas precisa se espalhar. A comunhão era tanta, a Bíblia fala que no partir do pão, nas orações, eles comiam o pão de casa em casa, repartiam as suas refeições, havia uma singeleza, mas o evangelho estava parado, estava ali restrito a Jerusalém. E Jesus disse o seguinte, quando foi, antes de ser assunto ao céu, falou, olha, prega o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ele disse, ide, pregai o evangelho. Ele disse, esses sinais seguirão os que crerem. Amado, e na minha leitura, seguir, você não consegue seguir algo parado. Eu vou seguir esse microfone, tá? Eu vou seguir ele, tá? Daí eu vou seguir. Ele está paradão, né? Eu estou aqui, né? Daí microfone, beleza? Né? Estou seguindo. Cara, quando eu vejo essa palavra seguir, na minha mente vem movimento. Seguirão, eu estou seguindo aquela pessoa, então, opa, ele está para lá, eu estou aqui também, ele vai para lá, eu vou aqui. Então Jesus fala assim, esses sinais seguirão, ide, quer dizer, saia do lugar, se movimente. O evangelho não pode estar parado, querido. O evangelho não pode estar restrito às 4 paredes da igreja. O evangelho não pode ser algo engessado, parado, estático. E naquele momento, o evangelho estava avançando, estava realmente, sabe, uma bênção, tudo lindo, a igreja estava vivendo uma comunhão tremenda, mas não estava se espalhando. Então, Jesus olha e fala, puxa, mas não foi para isso que eu morri. Não foi só para esse povinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, o evangelho não é só para você. O evangelho é para alcançar todos. A Bíblia fala, todos quantos o receberem foram feitos filhos de Deus. Então, Jesus olha e aquele evangelho está ali parado em Jerusalém. Então, o que acontece? Estevão começa a pregar. Estevão é um diácono. E ele começa a pregar. Ah, só quem prega é o pastor. Irmão, você foi chamado para pregar também. Na tua empresa, no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança. Estevão está pregando, e enquanto Estevão está pregando, sabe, a unção vem, é um mover tão tremendo, todos começam a falar em línguas, são batizados do Espírito Santo, cai para lá, cai para cá, se converte, coisa linda, amém? Não. O cara fica enfurecido, pega pedra, e começa a tirar pedra em Estevão, e Estevão é morto. Estevão é morto. Imagina você pregar, se você acha que eu não prego muito bem, imagina Estevão pregando. E ele começa a receber pedrada. Irmãos, às vezes as críticas que você recebe na hora que você está falando para alguém do amor de Deus, às vezes as críticas que você recebe quando você está falando no teu trabalho ou na escola, não quer dizer que você não está sendo bem sucedido. Às vezes as críticas é uma aprovação. Olha, você está tocando, você está mexendo na ferida. E Estevão, então, ele é apedrejado. Enquanto ele pregava, ele é apedrejado. Ele vê a glória do Senhor, ele vê o Senhor no céu, e ele vê o Senhor assentado à destra de Deus. Então há um movimento tremendo ali. Mas Estevão morre. E sabe o que acontece quando Estevão morre? A igreja fica esperta. Irmão, tem umas coisas que acontecem com a igreja que é para despertar a igreja. Tem umas coisas que acontecem conosco, igreja, sabe, irmão, que é para despertar a gente. Tem gente que não gosta de luta. Ai, pastor, eu fui na igreja, mas comecei a enfrentar uma luta, parei. Faz parte, irmão. Fala para o irmão que está do lado, faz parte. Luta faz parte, querido. Ah, pastor, mas não gosto de luta. Ninguém gosta também. Não gosto não, filho. Eu gosto mais de uma rede, água de coco, de boa, né? Comendo uma perninha de frango, não. Frango não, né? Mas, querido, a perseguição veio, e então o povo começa a se espalhar, o evangelho começa a se espalhar, e muitos começam a crer, fora de Jerusalém, Judeia começa a ouvir, Samaria começa a ouvir, muitas pessoas são salvas, curadas, batizadas com o Espírito Santo, os mortos ressuscitam, sabe, a coisa começa a acontecer, as pessoas começam a se mover, e agora
Pedro, Tiago e João, que eram conhecidos já como os apóstolos, as colunas da igreja, eles estão em Jerusalém. Então Paulo se converte no caminho de Damasco, enquanto ele seguia para Jerusalém para perseguir os cristãos. Jesus, então, no caminho de Damasco, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que Jesus está fazendo? Está comunicando com Saulo, está falando com Saulo. Jesus está falando: olha, por que você está me perseguindo, Saulo? Senhor, não estou perseguindo o Senhor, não. Estou correndo atrás de uns cristãozinhos por aí, de um povo aí. Sabe, querido? Então, com certeza, naquele momento, sabe, é a primeira comunicação que Paulo recebe de Jesus. Ele recebe a palavra, ele recebe Jesus no seu coração, ele se converte, ele vai para a casa de Judas, ele fica lá por 3 dias cego. Então Deus manda, o Senhor aparece para Ananias, fala: Ananias, vai na casa de Judas, na rua direita, e ora por um cara que chama Paulo. Senhor, mas esse cara é perseguidor da igreja. Fica tranquilo, estou no controle. Então eu começo a ver uma comunicação, querido. Eu começo a ver o céu comunicando com a terra, eu começo a ver irmãos se falando, irmãos se comunicando, sabe, o evangelho chegando ao ouvido das pessoas, e os apóstolos ali em Jerusalém, mas as coisas estão acontecendo. E eu vou dizer para você que a comunicação, ela é a chave para a proclamação do evangelho. O evangelho é comunicação. Precisamos comunicar, sabe, querido, uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas às vezes têm Jesus, são uma bênção, oram, se consagram, lêem a palavra, mas não fala para ninguém. Irmão, fala, mas eu não sei o que falar. A Bíblia fala assim: olha, fale. Quando você estiver num lugar que você precisa, alguém pedir razão da sua fé, o Espírito Santo vai usar você e você vai falar coisas, nossa, eu estou falando coisa que eu nem sabia que eu sabia. Já aconteceu com vocês, comigo muitas vezes. Eu começo a falar, falo: nossa, eu estou sabidão, né? Mas não é, é Cristo em nós, é porque o Senhor quer comunicar, sabe, queridos? E então, Saulo se converte, Barnabé aparece na história, Barnabé começa então a cuidar, discipular Saulo, leva ele ao convívio dos apóstolos, e quando Saulo chega ao convívio dos apóstolos, pensa comigo, o que eles falam com Saulo? Eles conversam com ele, eles comunicam: como é que foi a tua conversão? Como é que foi? Estava no caminho de Damasco, você conhece Jesus? E de repente Pedro começa a dizer: olha, um dia nós estávamos pescando, e estávamos lá, e não tinha pego nada, e Jesus apareceu na praia, falou: lance a rede do lado direito, e talvez aquela palavra foi enchendo o coração de Paulo. De repente Tiago fala: olha, um dia nós estávamos em tal lugar, ele mandou ir numa casa, enfim, o evangelho começou a ser comunicado, Paulo começa a receber dos apóstolos, sabe, palavra, conhecimento, ensinamento. Sabe o que é isso? É o evangelho se propagando, querido. E Paulo começa então a ser inserido ali no meio dos apóstolos, e Paulo começa a aprender mais do Senhor. Depois a Bíblia não fala, mas nós temos ali, os estudiosos sabem, Paulo passa 14 anos no deserto da Arábia, e com certeza ali ele recebe muita revelação de Jesus, Jesus se revela a ele. Como é que você sabe, pastor, que Jesus se revela a Paulo? 1 Coríntios 11, 23, Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo recebe do Senhor, o apóstolo Paulo recebe orientação, recebe ensinamento do Senhor. Então nós vemos aqui uma comunicação, nós vemos a importância da comunicação. Agora eu quero voltar ao texto de 2 Timóteo. Paulo fala: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É interessante que quando Paulo fala com Timóteo, ele fala: tu, pois, meu filho. Deixa eu falar para você uma coisa muito importante. Filho representa a próxima geração. O filho é a próxima geração. Eu sou filho de seu Albino, né? Nasci, Adilson, sou o pai da Lindsay, da Louise, sou o avô do Arthur, sabe? Gerações que vão sendo formadas, geradas. Então quando Paulo chama Timóteo de filho, ele está falando da próxima geração, e ele fala: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha, meu filho, você precisa se fortalecer em Deus, você precisa se fortalecer em Jesus, você precisa começar a se fortalecer, sabe, no Senhor. É uma comunicação de um pai para um filho. E ele fala: tu, pois, meu filho, fortifica-te. E ele fala: o que de mim aprendestes. Ou seja, Paulo, ele fala: olha, você aprendeu muitas coisas comigo. A Bíblia fala, queridos, num texto que eu gosto muito, que está lá no Salmo 145, versículo 4, e o Igor já colocou aqui, diz assim: uma geração contará a outra geração
as grandiosidades dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Olha aqui, olha, uma geração contará a outra geração. Paulo comunica com a sua próxima geração. Paulo se comunica com Timóteo. Ele transmite aquilo que ele havia recebido. A chave do evangelho que é a comunicação. E esse texto de Salmo é maravilhoso. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu acho demais, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Nós vemos aqui Deus comunicando, então Deus comunicando aos nossos antepassados. Através de quem? Dos profetas. E depois então o Filho vem e o Filho continua essa revelação. O grande desafio da igreja hoje, meu querido e minha querida, escuta isso, você que está dormindo, acorda em nome de Jesus. O grande desafio da igreja hoje é comunicar o evangelho à próxima geração. É comunicar o evangelho aos novos, à geração que está se levantando. Sabe, é um grande desafio. A cultura atual, você que é pai, você sabe disso. Eu vou falar, você vai chacoalhar, é verdade. A cultura atual tem formado uma geração que não se comunica com a geração anterior. A cultura atual, ela tem formatado a cabeça dos nossos jovens, nossos adolescentes, para não comunicar com a geração anterior. Nós ouvimos os jovens, adolescentes falando, os da igreja não, os da igreja são uma bênção. Amém? Vocês são uma bênção? Mas nós vemos aí fora, o jovem dizendo, meus pais não sabem das coisas. Meus pais não sabem de nada. Eles não têm nada para nos ensinar. Nós somos sabidos. Nós somos uma geração Y, X, K, Z, não sei das quantas lá, que tem um monte de nome de geração aí. Nós somos mais inteligentes. Se a gente tiver uma dúvida, Google nela. Se tiver uma pergunta, Wikipédia. Se tiver alguma coisa para saber, vamos para a internet. Sabe, querido, o que nós vemos são jovens e adolescentes muitas vezes se isolando, se alienando. Jovens e adolescentes que não se assentam à mesa com seus pais para lanchar, tomar café, almoçar, jantar ou para bater papo. Sabe, o que nós vemos, infelizmente, são jovens no celular dia inteiro, no computador dia inteiro, PlayStation, outras coisas que tem nova aí que eu nem sei mais. Meu tempo era Atari. A coisa mais radical que tinha era atravessar aquela galinha, atravessar a rua lá, sem ser morta. Aquilo é radical demais. Como é o nome? Freeway, esse negócio aí, ó. Os gaúchos já têm uma rodovia com o nome Freeway. Sabe, queridos? Sabe, é muita tela e pouco papo. É muita tela e pouco relacionamento. É muito entretenimento e quase nada de comunicação. Escuta aqui você que é pai. Escuta aqui você que é jovem. Nós precisamos nos comunicar, porque quando nós não nos comunicamos, nós não trocamos informações, nós acabamos errando. Voltando ao texto aqui. 2 Timóteo, ele fala assim, quanto a você, meu filho, fortifique na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, a outras pessoas fiéis, para que esses instruam a outros. Sabe o que Paulo fala, o que você ouviu de mim? Deixa eu perguntar para você, será que a próxima geração está nos ouvindo? Será que a próxima geração está nos ouvindo? Imagina isso, será que os teus filhos estão te ouvindo? Será que os nossos filhos estão nos ouvindo, irmãos? Isso é seríssimo. Será que nós estamos levando a sério a próxima geração? Será que você, como pai, tem investido tempo para sentar com seus filhos e para conversar com eles, para bater papo, para contar a tua história de conversão? Quando eu me converti, quando eu conheci a sua mãe, quando eu conheci o seu pai, quando nós nos tornamos família. Mas muitos adultos falam assim, esses jovens são uns alienados, são tudo uns, não querem saber de nada. Muitos adultos, muitas vezes nós falamos assim, a nossa geração que era boa, nós era demais, nós era raiz, eles são Nutella.
Parece, queridos, que há uma formatação mundial para que não haja uma conexão entre gerações. Não vou perder tempo falando que esses jovens são uns abobados. Vai dizer que você nunca falou isso. Vocês da aba não falam, claro. Mas o pessoal lá fora fala. Paulo fala para Timóteo, olha o que você ouviu de mim, transmita a outro. Ou seja, precisamos, tirar tempo, nos assentar com a próxima geração, conversar, falar, transmitir o evangelho. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 fala, e as ensinarás aos seus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. O Senhor nos chama a, com persistência, conversarmos com nossos filhos. Sabe, querido, há uma urgência para que você se assente com seus filhos, e fale com eles, olha, sabe como é que nós chegamos até aqui? Sabe como é que nós chegamos a esse momento como família? Sabe como nós nos tornamos família? Sabe que os últimos 2 versículos do Antigo Testamento, Malaquias 4, 4 a 6, diz o seguinte, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para que todo Israel, a saber, estatutos e juízos, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e não fira a terra com maldição. Sabe, é interessante que ele fala assim, olha, eu vou converter o coração dos pais aos filhos, eu vou converter o coração dos filhos aos pais, para que a terra não sofra com maldição. Quando não há comunicação, querido, quando nós não comunicamos, a terra sofre maldições. Ah, pastor, está tão legal esses programas na internet, está tão legal essa série. Série é uma benção, né, irmão? Mas é complicado que não acaba nunca, né? Série é novela. A gente assistiu algumas séries lá em casa, lá, na época da pandemia, nós tínhamos como é que chama aquele negócio? Maratonamos. Aquela série bem nova, Smallville. Pequenópolis. Eu nunca conformei com chamar aquelas Pequenópolis. Quem chama Pequenópolis, né? Mas enfim, mas a gente assistia mais um, não mais um. E às vezes era madrugada, não mais um, e mais um. É um negócio terrível. Mas queridos, sabe, nada contra, se você quer assistir séries, beleza, assista The Chosen lá, que é bem legal. Mas o grande problema é que às vezes isso tem impedido a nossa comunicação. E quando não há comunicação, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, a terra sofre maldições. Quando uma geração não ouve a outra geração, nós corremos o risco de ver uma separação e divisão em nossa nação. Assim como aconteceu com Roboão, filho do rei Salomão, essa história eu acho demais. Você conhece Salomão, rei de Israel, um homem sábio. E Salomão morreu e seu filho Roboão assumiu. 2 Crônicas 10, 1 a 14. Eu vou ler esse texto, é bastante longo, mas eu quero ler com você. Estão comigo? Amém? Presta atenção, eu falei, essa palavra vai realmente agregar muito à sua vida. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para fazê-lo rei. Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nabate, o qual estava então no Egito, para onde fugiram da presença do rei Salomão, ele voltou do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram e disseram, venha. E Jeroboão e todo Israel falaram a Roboão, dizendo, o teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos impôs. E ele lhes disse, daqui a 3 dias voltai a mim. E então se foi o povo. E segue. Então se foi isso. Então Roboão tomou conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo, como aconselhai vós que eu responda a esse povo? E eles falaram, dizendo, se fizeres benigno para com o povo e afável para com esse povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos que lhe deram, e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e estavam perante ele. E disse-lhes, que aconselhais vós, que eu responda a esse povo, que me falou, dizendo, alivia o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que com ele haviam crescido, falaram, dizendo, assim dirás a esse povo, que te falou, dizendo, teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes responderás, o teu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do teu pai. Assim que, se meu pai vos carregou com jugo pesado, eu ainda aumentarei sobre vós o jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos
castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, conforme Roboão havia ordenado, dizendo, volta ao terceiro dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque foi Roboão, deixara o conselho dos anciãos, e falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Irmão, essa história você conhece, está em 2 Crônicas 10, você vai ler em casa depois, não precisa ler agora, tá, por favor? Tá, presta atenção aqui. Mas é interessante que Salomão era sábio, amém? A Bíblia fala que é um dos homens mais sábios que pisou essa terra. E Salomão tinha conselheiros consigo. Salomão tinha homens que eram sábios, que o aconselhavam. Imagina você aconselhar um cara sábio como Salomão. Os caras bons. Os caras não é bem a boca, não. Porque aconselhar uma pessoa que não é muito sabida é fácil. Mas aconselhar um sabido é um negócio sério. E os caras eram conselheiros de um cara sabido. E eram anciãos, eram mais velhos, eram pessoas experimentadas. E o Roboão foi lá e, olha, o povo disse assim, para eu aliviar o jugo, o que vocês acham? E os anciãos falaram o seguinte, se você responder bem para esse povo, você vai ter esse povo para sempre com você. Use de bondade com eles. Ouça o que eles estão dizendo e fala, tudo bem, a gente vai aliviar. Mas o Roboão, ele foi ouvir os amigos, os colegas da escola. Ele fez lá no Instagram uma caixinha de perguntas para os amigos dele. O que vocês acham que eu respondo para o povo? A galerinha dele, que não tinha nada com nada, não tinha vivido nada, que eram jovens como ele, nada contra os jovens, mas eu vou dizer para você que é jovem, sabe? A tua sabedoria, o teu diploma, os cursos que você fez, eles não dão a você a experiência de anos de vida. A Bíblia fala que a sabedoria está com as cãs é cabelos brancos. A sabedoria não compra num diploma. Você compra conhecimento, mas não sabedoria. E o Roboão então vai, e ao invés de ouvir os sábios conselhos dos anciãos, ele vai para a galera. Ele vai ouvir os amiguinhos dele, a patota, a galera que jogava squash com ele, que acho que ele jogava squash, né? Gente rica joga squash, né? Nem sei o que é isso, mas diz que é bacana. Cara, ele foi ouvir a galerinha igual ele. Irmão, jovem, deixa eu falar para você que é jovem. É muito legal você conversar, bater papo com seus amigos e tal, mas na hora de tomar a decisão, ouça seu pai. Na hora de tomar uma decisão séria, não ouça seu coleguinha não, porque ele está na mesma que você, filho. Ouça seu pai, ouça seu avô, ouça pessoas assim, de mais experiência, ouça os seus líderes, seus pastores, ouça. O que Roboão faz não, eu vou ouvir os meus amigos. E o que acontece? O reino de Israel é dividido, uma nação é dividida, 12 tribos que haviam, 10 ficaram contra Roboão, só ficou Judá e Benjamim. Houve uma ruptura no reino, por quê? Porque ele não se comunicou com a outra geração. Quando uma geração não ouve a geração anterior, e os nossos jovens aqui eu falo isso, vocês são uma bênção, são inteligentes, são aptos a vencer o maligno, mas vocês precisam gastar tempo ouvindo os seus pais. E os pais precisam gastar tempo com os seus filhos. Senta à mesa e conta para eles a sua história. Conta como você comprou aquele carro. Conta para o seu filho como é que você chegou até ali. Conta as lutas que você já passou, a dificuldade que você já passou. É muito fácil falar. Porque está todo mundo fazendo isso. Vai lá no Insta, vai no Twitter. Veja os calos na mão. Veja as marcas nos lombos. Veja o que essa pessoa já viveu. E Paulo fala, olha meu filho, o que você ouviu de mim, não despreze. Olha, meu filho, o que você ouviu de mim, transmita a outros, porque o evangelho não pode parar. Sabe, o mal da sociedade hoje é a falta de mesa, é a falta de pai e filho a sentar junto, mãe e filho a sentar junto. O que nós temos de tragédia nesse mundo hoje é uma juventude alienada não, elas são muito inteligentes, mas não estão alienadas, ou seja, se desconectaram da geração passada. Eles não têm nada a nos ensinar. Temos, queridos, temos. Eu digo para você, nós temos. Porque nós somos bons? Não. Porque nós já passamos aperto. Sabe que a geração de hoje, eles não sabem ouvir um não. Esses dias alguém me mandou um videozinho daqueles bem engraçadinho do Instagram, eu acho bem legal aqueles videozinho, que é cubo mágico para a nova geração. Sabe aquele cubo mágico que tem um monte de cor, que você tem que achar a cor? Cubo mágico para a próxima geração, tudo uma cor só.
ninguém mais se frustra, ninguém mais se acha idiota, porque você roda, nós te joga fora. Cubo mágico para a próxima geração, tudo uma cor só, beleza. Tem uma escola, não sei aonde, em São Paulo, também esses dias lá, que todo mundo participa na competição, e todo mundo ganha medalha. Não tem perdedor mais. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, tem hora que você vai perder? Sim. Tem hora que você vai ter que ouvir não? Sim. Você vai no teu patrão e ele vai falar tudo sim para você aqui que vai. Chega o teu patrão e fala, patrão, seguinte, vai ter feriado aí em novembro, vou tirar um mêsinho de folga aí, mas não tuas férias. Não, mas eu tô afim. Não fala não para mim, senão eu fico traumatizado. Ei, sabe, queridos, nós precisamos entender, sabe, que os nossos filhos, eles precisam realmente viver, sabe, às vezes os desafios da vida, você já viveu, e muitas vezes o nosso mal é esse, eu já sofri tanto, não quero que meus filhos sofram, o sofrimento te fez bem, a luta te fez bem, ensina o teu filho a lavar a louça, ensina o teu filho a trabalhar, ensina o teu filho a pregar um prego, ensina o teu filho a dar uma marretada no dedo, sem falar palavrão, não morre, irmão. Sabe, queridos, nós precisamos entender que se nós queremos ver o Evangelho fluindo, crescendo e avançando, nós precisamos comunicar, falar, anunciar. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Há uma necessidade da igreja se comunicar, há uma necessidade de nós comunicarmos, de você comunicar a palavra, de você falar com seus filhos, de você falar, olha filho, você está vendo o exemplo lá no YouTube, lá o youtuber tal, veja o pai, veja a mãe, veja o seu avô, sua avó, veja a história dos seus líderes, veja onde que esse povo está chegando, veja realmente, sabe, a verdade. Deus tem interesse em que você se assente com seu filho, que você se assente com a sua filha, e que você transmita a palavra de Deus, a Bíblia. Não está em moda mais agora, pastor, culto doméstico. Assenta na mesa, se não dá para fazer um culto doméstico, faz uma oração junto. Sabe, o Evangelho precisa ser comunicado. Tem pai que se rendeu aos filhos. Não, filho, tudo que você falar é verdade. Fala, filho, o pai agora vai obedecer você. Ei, inverter os valores. É o poste e o cachorro. Vocês sabem o que acontece nessa história, né? O cachorro virou poste, o poste virou cachorro. Há uma necessidade, Paulo fala, tu pões meu filho, o que você ouviu de mim, transmita a homens fiéis, homens idôneos, para que esse transmita a outro. Transmitir o quê? O Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe por que eu estou falando isso para você, meu querido? Porque Deus está te chamando, Deus está chamando nós como igreja, a proclamarmos o Evangelho, a falar da salvação, a sentar com nossos filhos e falar, olha, Deus fez isso na minha vida, Deus transformou a minha vida, Deus me tirou lá do pecado, Deus me tirou lá daquela vida, sabe, toda sem graça, toda obscura. Deus me deu uma nova vida. O Evangelho é o poder de Deus, e você precisa transmitir o Evangelho. E eu encerro essa palavra, porque só tem mais 3 minutos, dizendo para você, querido, que nós somos chamados para proclamar o Evangelho. A boa notícia é essa: Deus se importa com você, Deus olha para você, Deus se importa com a sua família, com a sua casa, com o seu casamento, Deus se importa com você, Deus olha para você, e Deus, Ele diz para você, olha, eu sou o Senhor, que morreu na cruz, que pagou o preço para te salvar. Essa palavra tem que ser transmitida, você precisa anunciar o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, nessa noite, a minha pergunta para você: o que o Evangelho tem feito de diferença na tua casa? O que o Evangelho tem feito de diferença na vida dos seus filhos? O que o Evangelho tem feito de diferença na sua família? O que o Evangelho tem feito de diferença para você, meu querido? Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, aleluia, para que você fosse liberto das maldições, liberto das enfermidades, liberto do pecado, para que você fosse salvo, tratado, restaurado, para que você não morra, porque João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa noite, talvez você entrou aqui e você está perecendo, talvez uma dificuldade na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus é a solução, Jesus Cristo é a solução, e eu estou aqui para transmitir a você isso nessa noite. Jesus Cristo é a solução. Fica de pé se você pode. E eu queria nessa noite desafiar você a parar e pensar como eu tenho tratado o Evangelho, como eu tenho vivido essa fé que eu digo, sabe, que eu creio,
como eu tenho vivido, sabe, na minha casa, o Evangelho, que poder, que lugar que eu tenho dado a Deus na minha casa. Deus está aqui nessa noite, e eu não posso encerrar essa palavra, sem dizer para você que você precisa de Deus. O Senhor fala ao meu coração de pessoas que estão buscando tantas coisas por aí, buscando ser feliz, buscando ser compreendido, buscando ter sucesso, fama, nome, ou dinheiro, tudo isso tranquilo, querido, desde que o primeiro lugar seja do Senhor. Que a Bíblia fala, mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero dizer para você hoje que Deus está interessado em restaurar a tua vida, a tua história, para que você possa contar para os seus o que é que Deus fez na sua vida. Um dia Jesus sai, atravessa todo o lago de Genezaré, vai a Gadara, encontra ali um homem endemoniado. O homem estava possesso de demônios. Jesus restaura aquele homem. Aquele homem é liberto, restaurado, seu juízo volta, ele veste roupas, e a palavra fala que esse homem falou, Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus fala, não, filho, volta para os seus e conta o que Deus fez na sua vida. Deus quer libertar você, Deus quer abençoar você, para que você conte para os seus filhos o que Deus fez na tua vida. Eu chamo você para vir aqui à frente. Eu queria que os intercessores viessem, queria que os intercessores viessem aqui. Eu quero chamar você que nessa noite quer ter uma experiência com o Senhor, quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer ver a sua casa ser transformada, tocada, abençoada. Quero chamar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu creio no milagre que vai acontecer na tua casa, na tua família, no teu casamento. Você não dorme mais, você não consegue ter paz, você vive de um lado para o outro, insatisfeito com tudo parece. Nessa noite Jesus está aqui para mudar a tua história. Jesus está aqui. Sai do teu lugar e vem aqui à frente rapidamente. Desce da galeria, venha, 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 porque Jesus nessa noite quer tocar você, quer ministrar a tua vida. E eu quero chamar também os pais e mães que sabem da responsabilidade de anunciar o Evangelho a seus filhos. Você quer ganhar o mundo? Começa a ganhar na sua casa. Eu quero chamar os pais para vir aqui à frente. Eu quero orar por você, porque você vai se assentar com seus filhos, você vai se assentar com a sua família, e você vai dizer, Jesus mudou a nossa história. Você vai dizer, Jesus mudou a nossa vida, Jesus mudou a nossa casa, nosso relacionamento, Jesus mudou a nossa vida e a nossa eternidade. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Não fique parado, estático. O Evangelho é movimento.